Olá pessoal do sexto ano. Então na semana passada a gente falou das teorias, né? De como o ser humano teria se desenvolvido, ok? Então a gente viu lá o criacionismo, o evolucionismo do Darwin. Ponto. Então estabelecido que o ser humano estava na Terra e considerando a partir da teoria evolucionista que ele saiu do continente africano, vamos agora abordar como que ele chegou no nosso continente, no continente americano. Tá bom, pessoal? Então essa é uma discussão interessante. Então, se na aula passada a gente observou que a humanidade surgiu na África, como que eles chegaram na América? Então aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo? Aqui é a África e aqui estavam as possíveis rotas, né, que eles colocaram dos seres humanos. Eles indo para a Ásia, indo para a Oceania, atravessando toda a Ásia e chegando aqui, ó, do outro lado na América do Norte e finalmente chegando aqui, ó, na América do Sul, no Brasil. Então a gente vai dar uma olhadinha como que foi esse processo. Então, existem duas grandes hipóteses sobre a migração, né, dos homens para a América. A primeira, ela é marcada pela seta contínua, afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering. Então, o que ele está falando, pessoal? Está falando que os homens, os seres humanos, eles saíram daqui, foram indo, e passaram aqui, ó, pelo Estreito, chegaram, ó, eles passaram daqui, chegaram. Lembrando que aqui é planificado esse mapa, né, pessoal? Então é uma circunferência, aqui tem continuidade, tá bom? Então aqui eles teriam atravessado e chegado até aqui, tá bom? Isso que está falando a primeira teoria. E teria acontecido entre 14 e 10 mil anos atrás, né? Então esse estreito estaria congelado na época, já que esse foi o período da última era do gelo e possibilitou a chegada a pé. Então essa é uma hipótese. A outra hipótese, marcada pelo mapa da seta pontilhada, essa setinha aqui, pessoal, tá vendo? Seta pontilhada, pontilhada. Então, o ser humano teria chego pelo mar, né? Afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, né? Que é aqui no cantinho, a Polinésia, teria descido com barcos para cá e feito aquela volta, só que através do mar. Tá bom, pessoal? Enquanto a primeira teoria fala que eles foram a pé e aproveitaram que aqui estava congelado a água e atravessaram, né, pelo Estreito de Bering. A segunda teoria fala que eles teriam atravessado por embarcações. Tá bom, pessoal? Para saber, né, como ocorreu a migração e como viviam os seres humanos e como que eles vieram para o continente americano, na região de Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais, foi encontrado um crânio feminino de 13 mil anos. Olha, que comprova então que o ser humano já estava aqui há pelo menos 13 mil anos. Esse crânio recebeu o nome de Luzia e é o fóssil humano mais antigo encontrado na América. Então, aqui, pessoal, tem o fóssil de Luzia. Eu vou até apresentar um material de apoio que ele é mais completo, daí a gente já volta pro PET, né? O PET é muito rápido, é muita informação. Então aqui, exemplificando as teorias. Então essa teoria do Estreito de Bering, né? A partir de sítios arqueológicos, né, dos Estados Unidos. Então, esses deslocamentos, né, eles têm embasamento científico, eles observam artefatos como pedras, ossos, né, lá principalmente no sítio de Clovis, nos Estados Unidos. Então, eles defendiam lá até 1980 que o grupo, né, por volta de 11.500 atrás, teriam chego nos Estados Unidos. No entanto, a teoria do Estreito de Bering, né, que coloca que durante a última década glacial, como a gente falou, que eles teriam atravessado a pé, né, lá na região do Alasca. E as novas teorias defendem que pela navegação. Então, alguns museus lá da Pedra do Museu dos Toldos, lá na Argentina,
E nos Estados Unidos também datam que o homem poderia ter chego a mais de 15 mil anos atrás. E no Chile, há 18.500 anos atrás. E Lagoa Santa, há 11.500 anos atrás. Então, são evidências, né, de migração de povos africanos e aborígenas para a região aqui da América, chegando no Brasil. Tá bom? Então, aqui está até mais elaborado que o PET. Então, aqui tem a terrestre, que seria a verde, que ele é aqui da África, foi se deslocando até passar pelo Estreito de Bering, tá vendo? Ia chegar até a América. Tem as navegações por cabotagem, né? Que é na beirada na beira do mar aqui. Então seria essa uma das teorias que eles foram atravessando em pequenas embarcações. E a outra lá que navegações diretas, que ele saía aqui desse lado e chegaria até o outro lado, só que o caminho é bastante longo, né, pessoal? Então essas são as três teorias aí que para a chegada do homem na América, né? Então segue aqueles mesmas explicações que a gente já viu lá do Paleolítico, né, pessoal? Dos nômades, primeiros caçadores-coletores, depois que eles dominam a agricultura, ficam sedentários, daí plantavam feijão, tomate, abóbora, milho, viviam já em grupos, né? E aqui era diferente, aqui eles se moviam com frequência, caçavam, pescavam, faziam abrigos, roupas, ferramentas com pedras, ossos, enfim. Então, voltando ao PET aqui, pessoal, já que a gente já viu essa primeira parte de como que eles teriam, essas teorias, né, como que eles teriam chego, a gente vamos falar mais especificamente aqui da questão da Luzia, né, que é da região de Lagoa Santa, Matozinhos, e é famosa pelos sítios arqueológicos. Então eles têm vestígios, né? Que como a gente falou, como o historiador descobre essas coisas? Através de vestígios humanos. Nesse caso foram vestígios fósseis. Então foi o Peter Land que descobriu, né? Um arqueólogo descobriu que nessa região tinham esses fósseis, que é muito importante. Então, o sítio arqueológico é um local para a gente conhecer mais o nosso passado. O Peter Land, ele é um dinamarquês que veio para o Brasil e pesquisou, né? No Brasil existem outros sítios arqueológicos importantes, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, e o Parque Ecológico Soltício, no Amapá. O pessoal responsável por analisar os fósseis humanos e seus vestígios é chamado de arqueólogo, né, como a gente já viu, e utiliza uma série de análises físicas, químicas para determinar a datação mais exata, né, do ambiente. Então eles usam análises químicas para determinar essas idades, né? Então, voltando para o material de apoio, antes de responder as questões, né? Já está falando da questão do DNA. A gente viu aqui da questão e as transformações, né? Claro que depois que o homem chega na América, né? Então, quer dizer, há cerca de 10 mil anos, o planeta passou por uma transformação importante, que foi a fim da era glacial. Então, se estava congelado naquele período e permitiu que ele passasse lá no estreito, essa era foi acabando. Então, na América, esse processo teve consequências sobre a fauna e a flora, que também, né, impactou no modo de vida dos humanos que viviam aqui. Então, o que aconteceu, né, no fim da era glacial? Como vocês assistem no filme lá, Era do Gelo. Então, houve aumento da temperatura global, maior volume de chuvas, ampliação das florestas, disputa por alimentos e extinção de grandes animais. Então, quando vocês assistem a Era do Gelo, vocês veem lá que tem o mamute, o tigre dente de sabre, né? Então, e eles estavam fugindo porque estava descongelando, né? Então, aqueles humanos lá que viviam. Então, mais ou menos é essa a ideia que eles falam, que começa a descongelar e a coisa começa a mudar, né? Então, como é que eram os antigos habitantes do Brasil? Então, acreditava-se que os grupos ocupavam o território brasileiro há pelo menos 12 mil anos. Eram descendentes de povos que chegavam pelo noroeste do continente, então lá da América do Norte, né? Viviam em pequenos grupos de caçadores e coletores, confeccionavam artefatos de pedras, anzóis, ossos,
Então eles começaram pelo menos a ter essas atividades há 7.000 anos atrás de agricultura também. Então já começaram a ter agricultura há pelo menos 7.000 anos atrás. Moravam a céu aberto ou em abrigos de rocha, em cavernas, onde deixavam pinturas, retratos, como a gente viu lá as pinturas rupestres. Eles viviam um ambiente muito diferente do atual, com vegetação rasteira, clima mais frio e animais da megafauna. Então, os grandes animais que existiam no Brasil, né? Então, tatus gigantes, preguiças gigantes. Então, era bem diferente a vegetação no Brasil há 7.000 anos atrás. Como que eles chegaram nessas descobertas? Então, como que a gente já viu lá pelo PET, que fala da Lagoa Santa, que tinha aquele crânio, aqui a gente já tem o crânio e tem aqui como que seria o rosto desse primeiro brasileiro, desses primeiros brasileiros que habitaram aqui a região, né? Então, essas descobertas foram lá da Lagoa Santa. Então, fizeram a reconstituição do rosto de Luzia, dessa mulher, né? Que sabe que é Então, a Luzia ela apresenta traços físicos similares aos de africanos e aborígenes. Então, indica que pode ter havido uma onda migratória anterior aos povos mongoloides que deram origem aos indígenas. Olha que interessante, pessoal. Então, houveram outras migrações segundo esses achados, né? Então, outros vestígios que foram achados para além dos fósseis, tem aqui as pinturas rupestres. Então, o sítio arqueológico aqui em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, esses artefatos podem indicar presença humana há 50.000 anos atrás, pessoal. Daí são coisas que ainda a gente não tem conhecimento, né, absoluto. Outra questão aqui, eles apresentam os sambaquis, né? Que é os povos dos sambaquis, que apresentam-se nas proximidades de rios, lagos e marés, que viviam dos recursos aquáticos, formavam sambaquis, grandes montes, né? Formados com acúmulo de restos orgânicos, de conchas, onde foram encontrados artefatos, restos de fogueiras, adornos de humanos e de animais. A presença de esqueletos humanos. Então, nesses sambaquis foram encontrados grandes indícios de que existiam seres humanos habitando, né, naqueles lugares. E aqui os sambaquis como é que eram? Né? Então, eram formações, né, aqui rochosas, onde permitiam, né, na beira do mar, na beira de rios, que permitiam que os seres humanos vivessem, né? Então aqui tem eles fazendo os primeiros rituais de sepultamento, a pesca, né? A utilização dos rios, a fogueira, enfim. Então também é importante para ter uma noção de como que esses primeiros povos do Brasil viviam e a grande questão também, né? Como que a chegada dos humanos na Amazônia, porque eles foram o lugar mais habitado, né? Então estima-se que os primeiros habitantes tenham chegado na Amazônia há 11.200 anos atrás, segundo registros achados na caverna da Pedra Pintada em Monte Alegre, no Pará. Então, pessoal, sempre tem um vestígio. Nunca essa teoria ela parte sem ter um vestígio. Tem que ter um vestígio. Então, preservar a Amazônia legal é muito importante, né? Para a gente poder preservar o que a gente ainda pode achar sobre essa vida indígena. Então, aqui mostram crianças do Caiapó, da aldeia Moiocaracó, que brincam no rio São Félix do Xingu, lá em 2016. Então, aqui são crianças indígenas, né, que vivem até hoje nesses lugares. Daí aqui fala como que viviam os primeiros povos amazônicos, né, que eles eram nômades. Daí fala da moradia, fala da alimentação, da arte, como que eles interavam, né, com o ambiente. Então, tudo isso é importante para a gente entender. Então, eles passaram, né? Daí, quando eles começaram a formar as grandes sociedades, eles começam a adotar o sedentarismo, formação de sociedades, eles passam a morar em grandes aglomerados, complexos, de produção e comercialização, foram grandes construtores de estradas, represas, pontes, deixaram desenhos formando os vales nos solos, geoglifos, então rituais. E no Acre você pode encontrar vários vestígios.
Eles produziram urnas funerárias, bacias, pratos, tigelas, então eles deixaram um grande legado, né? Muitos vestígios. Então a Amazônia ela foi transformada. E aqui é um ponto que a gente vai debater, que vou deixar para o trabalho, que a gente vai debater lá no sábado, sobre a questão do modo de vida, né, indígena e das atividades econômicas atuais, né? Então, como que os índios preservavam, né, a natureza, e como que a gente hoje em dia, com nossas práticas agropecuária, exploração ilegal, né, como a gente tem visto hoje na televisão, como que isso tem prejudicado, né, o meio ambiente. E sábado a gente vai ser o dia mundial de proteção e preservação do meio ambiente. A gente vai conversar um pouco, a gente vai deixar um trabalhinho para falar sobre isso. Mas voltando ao PET e a atividade da semana, né? Vamos lá às perguntas. A análise do DNA por vários grupos humanos permite verificar que depois que os primeiros homens africanos, caracterizados como negroides, se instalassem na Ásia, parte deles passou por um processo de mongolização, gerando a raça amarela. Antes disso, no entanto, uma parte desses negroides empreendeu um processo de migração em direção à Oceania, ao que tudo indica. Outra parte seguiu para a América. Acredita-se que os negroides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos. Então, são através dos vestígios, até de DNA, até de análise de DNA, que eles procuram. Os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano eram descendentes de... Então, através desses vestígios, né, a gente pode apontar para quem foi o primeiro. Quem foi o primeiro que chegou aqui? Os asiáticos, os europeus, os mongóis ou os negroides? Então vocês voltam aqui ao texto para responder essa questão, material de apoio para responder essa questão. Lembrando que eu vou fazer a correção amanhã, na quinta-feira, pessoal, porque parece que na sexta-feira vai ter a vacinação dos professores, então eu vou aproveitar para estar fazendo essa correção na quinta-feira e passar o trabalho para vocês aí do sábado letivo na sexta-feira, tá bom? O texto abordado aborda o trabalho dos arqueólogos e dos sítios pesquisados por eles. Daí ele dá aqui uma série de informações, analisa as informações relacionadas ao texto. Daí você vai colocar quais estão corretas. A 1 e a 2, a 2 e a 3, a 1, a 3 e a 4. Tá bom, pessoal? Você vai escolher a opção correta. E lembrando que amanhã a gente já vai corrigir já. Existem duas hipóteses sobre a migração dos seres humanos para a América. Aponte essas duas hipóteses, já foi falado lá em cima. Explique qual das hipóteses é mais provável. Você vai justificar por quê. Por que você acha mais provável? Foi a pé ou foi através de barcos? Aí você vai colocar. E aqui vai falar um pouquinho do Peter Land, que a gente falou lá, que descobriu o crânio de Luzia. Analise por que as descobertas de Peter Land são importantes. Daí você vai dar uma lidinha lá em cima, vai voltar ao texto e vai responder isso aqui. Pessoal, então as questões da quarta semana são isso. Amanhã a gente vai fazer nosso encontro no Meet. São só 4 questões e a gente já corrige e já conversa um pouquinho sobre o sábado letivo também. Pessoal, um grande abraço e até amanhã no nosso encontro no Meet. Espero que tenham facilidade para responder. Abraço, até mais.